Me chamo Jéssica Teixeira Eugênio. Meu texto sobre quilombos e lanceiras, construção, coletividade e resistência, nessa sessão temática 3, vai trazer a experiência de um coletivo negro de uma universidade federal no sul do país, mais especificamente na mesorregião da grande fronteira do Mercosul, Chapecó, Santa Catarina. A introdução do artigo traz como afirmação, contextualização que Nilma Lino Gomes traz no movimento negro educador, né? Essas práticas de organização, planejamento e resistência como conhecimento e visão de mundo, né? E principalmente como ciência. E um desses espaços que tem se tornado, né, esse lugar também dessas práticas é a universidade, principalmente depois da conquista de políticas afirmativas, as políticas de ações afirmativas. Um problema, né, o que eu trago, na verdade, como problema, é essa questão dessa subrepresentação, porque ao mesmo tempo que a gente tem atingido índices altos de pessoas negras nas universidades, ainda assim a gente não está falando de uma paridade, nessa porcentagem, né? Principalmente quando a gente pensa na população brasileira, que é composta, né, majoritariamente por pessoas negras. Então, cabe sempre pensar em quais são as estratégias que a gente vai começar a pensar e forjar para realizar a manutenção dessas políticas de ações afirmativas, sobretudo das cotas raciais nas instituições de ensino como um todo, mas principalmente instituições de ensino superior. Então, o contexto, né, que eu já falei brevemente no começo, mas aprofundando um pouco mais, especificando que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, é uma universidade conhecida como Universidade dos Movimentos Sociais. Essa mesorregião, ela tem vários conflitos socioeconômicos, culturais, políticos, então a população negra ali presente há uma insistência constante em uma tentativa de embranquecimento, por outros vieses, né? Porque eu acho que muito disso acontece não só lá, não só naquela região do Brasil, mas o índice de população negra ser menor, né, pelas colonizações ali presentes, acaba sendo um pouco, eu diria, intenso, né, nesse sentido. E aí também com a chegada dos imigrantes haitianos e seneganeses para a mão de obra nas agroindústrias, esse pensamento colonial ele vai cada vez mais se desvelando de uma maneira violenta e agressiva, e é nesse contexto que em 2014 os estudantes que chegaram com o SISU, né, Sistema de Seleção Unificado, cotistas, pretos, pobres, periféricos, advindos e oriundos de outras regiões, ocupam a universidade 2 vezes, uma na reitoria e a outra o campus, nas cinco campos, né, e vale destacar isso também, porque como eu mostrei lá anteriormente, são 5 campos localizados nessa mesma região, para se manifestar contra os cortes de bolsas e posteriormente contra a PEC 241. E nesse espaço, os estudantes negros, negras, oriundos de outras regiões, começam a sofrer várias violências também decorridas desse processo, né, do racismo estrutural, das questões regionais e tudo mais. E aí eles se aquilombam, formam um coletivo e tem várias práticas de atuação em diálogo e parceria com outras instituições interessadas na discussão racial da cidade, da universidade, por exemplo, o NEAB, o Centro de Referência em Direitos Humanos e Igualdade Racial Marcelino Chiarello, que também é da cidade e da região, e alguns partidos políticos, outras instituições educacionais como a UNO Chapecó, para ter atuações discutindo a questão racial, né? E aí as práticas de atuação que eu trago como estratégia de sobrevivência, mas também de afeto e de vida, porque todas essas questões geram, né, sofrimentos psíquicos, conflitos pessoais. Então, tudo que se forjou durante essas práticas acaba sendo esses nossos letramentos de resistência, essas estratégias de sobrevivência. Letramento de resistência, o conceito da professora Ana Lúcia Silva Souza. E a gente tem uma questão bem interessante, que é o nome do coletivo, é uma homenagem a uma história, a uma outra história, né, uma história empretecida da Revolução Farroupilha, que é invisibilizada. Para quem não tiver conhecimento sobre, eu trouxe aqui um pequeno trecho, mas sugiro, assim,
pesquisar, se debruçar sobre, porque tem muitos assuntos, tem muito que se desenvolver sobre a história dos lanceiros, dos lanceiros negros na Revolução Farroupilha. E aí, dentro dessas práticas, né, o que eu gostaria de aprofundar mais, inclusive no texto, é que o hip hop faz parte da formação de todos esses sujeitos que fazem parte do coletivo, e isso faz com que as atuações práticas, políticas e culturais acabem tendo isso como base de letramento para todas essas discussões e essas ações. Então, partindo, né, dessa ideia do hip hop como agência de letramento, que propõe, que negocia, que reivindica, que denuncia, né, em negociação com os contextos que ele está inserido. E, enfim, eu gostaria de dar outras densidades, né, para esse artigo, mas eu não sei o quanto ele deu conta em relação a trazer essas ações como essa forma de reivindicação, ação política e tudo mais. E é isso.